Bom, o que eu venho a falar hoje é para o mundo inteiro, tudo que Deus tem me enviado, me mostrado, as revelações. Eu estive falando, mandando um recado para a nossa governadora, a Dilma, né, que é a nossa presidente, Eu estive mandando um recado para os governadores, para todos que estão aí fora, para a gente falar. Então eu tive a revelação e passei tudo que estava escrito aqui nesse caderno, como todos sabem, né? Tudo que está escrito aqui no caderno, nesse caderno aqui. E eu fui, né, até o Morumbi avisar o seu Geraldo Alckmin também, né? Tudo que ia acontecer no mundo, e aconteceu. E eu queria sentar, conversar com ele, mostrar tudo que estava escrito no caderno que ia acontecer, e aconteceu. Depois chamei também a nossa presidente Dilma, que eu queria passar para ela tudo que estava escrito também, e ninguém deu ouvido a nada. Então eu quero dizer o seguinte, eu vou ler somente uma parte da revelação que Deus mostrou, de tudo que tinha acontecido, né? Começou a acontecer já em outubro do ano 2012. E de lá pra cá Deus foi falando, eu fui escrevendo nos cadernos e revelando aquilo que Deus mostrou. Mas como eu ligava para a Rede Globo, ligava para todas as redes, para conversar, para falar o que vai acontecer, que Deus quer dar livramento, para as pessoas saírem daquele lugar que ia acontecer isso, então ninguém deu ouvido. Então o que eu quero falar agora, claramente, que eu cheguei a ficar até doente, por não passar aquilo que Deus mostrou, porque eu sou uma mensageira de Deus e tentei falar até para avisar o mundo inteiro que ia acontecer. Então eu vou ler uma parte somente do que aconteceu com os universitários, né? Então Deus escreveu assim, Ele dá a revelação na madrugada e eu só escrevo, né, aquilo que Ele mandou. Então Ele falou assim, ó, vai furar. Precisamos chamar brasileiros para virem embora para a sua cidade, porque vão morrer lá. Deus está mandando socorrer os universitários, as grávidas. Vai rolar muita prudência. O mundo vai parar, muito choro em todos os países. Então, isso está escrito aqui, aquilo que Ele escreveu. Então, o que aconteceu? Eu comecei a procurar as pessoas, comecei a procurar para falar o que ia acontecer. Mas só que entrava no ouvido e saía no outro. Todo mundo achava que eu era louca, que eu era doida, que isso não existe, né? E no fim, acabou acontecendo. E muitas coisas mais já aconteceu. Então, está escrito aqui na Bíblia, em Gênesis 19, Ló recebe 2 anjos em sua casa. Então, quando Ló recebeu esses 2 anjos, foram dar um aviso de Deus na casa deles. Só que ele não sabia que eram 2 anjos. Ele pensou que eram 2 pessoas normal. E no fim, eram 2 anjos que estavam querendo passar aquela noite, aquela madrugada na casa dele. E eles disseram no recado, aqui, no versículo 19, versículo 12. E disseram a Ló, tens alguém aqui mais, sem ser teus genros, tuas filhas, ou quanto mais na cidade, ao sair deste lugar? Pois, no versículo 13, ele fala, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado até na presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Versículo 14. Então saiu Ló, falou aos seus genros que estavam na sua casa e às filhas, levantai vós deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Então o Senhor mandou os 2 anjos até a casa de Ló, avisar que ia ser destruída aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Então, se você pode ver, quando Deus envia uma pessoa na tua casa para te avisar, envia um anjo para te avisar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, então porque vai acontecer. Então Deus,
ele destruiu aquela cidade com enxofre e fogo que veio do céu. Por quê? Porque Deus é Deus, Deus é Pai. Então ele envia para quê? Para terminar com o pecado, para terminar com aquela guerra, para terminar com tudo. Mas essa revelação que eu tenho agora, que Deus está dando aqui agora, que ele deu, ele escreveu no caderno sobre o Egito, né? Então ele está mandando um recado. O que vai acontecer no Egito? Então, do jeito que ele falou aqui, eu escrevi aqui com a caneta. Então eu quero passar esse recado, porque quando aconteceu com os universitários, eu avisei um, eu avisei outro, e no fim acabou acontecendo, morrendo todos aqueles universitários, e a gente avisando, e muitas pessoas falando que a gente é louco. Mas Deus manda a gente avisar, Deus manda a gente falar o que vai acontecer neste mundo. E aqui o Senhor estava enviando agora. O que ele escreveu aqui, o que ele falou aqui, eu vou ler do jeito que ele está falando. O comandante do céu está avisando a todas as regiões penetrosas. Se eles não pararem com essa guerra, levarei o resto do povo que está no Egito, assombrando a terra de Israel. O comandante está avisando. E o comandante Bala vai pegar uma arma para vocês, mas não vai sair nenhuma bala, porque Deus está falando. Ele está avisando o que vai acontecer, porque muitos pegam a arma e só mata, mata, mata. Mas é Deus que está falando. Se Deus está falando, nada pode nos acontecer, porque Deus está revelando. Existe uma ferramenta, ele falou, debaixo do solo, e vai explodir. Vai levar todos que estão ali pelos ares. Então se prepare, as pessoas que estão nos Estados Unidos, Filadélfia, Manjares do Porto, americanos, Japão, África, todos que estão aliados com o México e aliados com a guerra dos Estados Unidos, o mundo vai parar. Por não ouvir a voz de Deus, porque eu sou Deus e estou avisando o mundo inteiro. Um tsunami, um tordoado vai passar no estrangeiro, na terra do Japão, Estados Unidos, Filadélfia, pequena cidade, vai levando tudo o que tem na frente. Mando avisar o Egito e a Síria e o Japão, todos que estão aliados com a guerra, para pararem com essa guerra. É o que o Senhor está falando aqui agora. Então, ele deu Jeremias 47. E também deu Isaías 8 também, ele deu. Então você que tem uma Bíblia aí, pode ler o que Deus está falando, porque é a confirmação de Deus. Eu peço que o mundo inteiro ouça. Vocês que têm suas famílias nesses lugares da China, desses lugares aí. Então eu creio assim que debaixo do solo vai acontecer alguma coisa, porque quando ele revelou que ia acontecer no Japão, aquele tsunami, aconteceu. Eu avisei um, eu avisei outro, também ninguém quis levar a sério aquilo que Deus está mandando. Também as pessoas que estão ali, que saiam daquele lugar, venham para a sua cidade, aonde Deus está mandando, onde Deus vai dar o livramento para cada um de nós. Mas o que o Senhor não quer é guerra. Parem com a guerra agora. Porque o que o Senhor fala aqui, que debaixo do solo ela vai explodir, vai levar todos que estão ali pelos ares. Então, agora há pouco tempo nós tivemos várias reportagens na televisão, né? Até mesmo ali no mar Oceano, no Oceano Pacífico, que tinha assim um barco, tinha umas pessoas ali pescando e de repente levantou um monstro marinho
e Deus deu livramento para aquele moço que estava ali no meio daquele mar. Foi antes de pegar aquela moça que foi praticamente quase engolida por uma baleia enorme, e ela não resistiu, ela morreu. Então antes disso o Senhor tinha revelado uma serpente enorme de 10 metros com a sua boca que parecia um dinossauro rodopiando o mundo inteiro. E esse dinossauro, essa cobra, ela está debaixo do mar. Ela está realmente fazendo coisas, matando as pessoas. São jacarés enormes, são peixes enormes que estão acabando com as pessoas. Então Deus está mostrando isso que vai acontecer, o que está deixando de acontecer. E que realmente o pecado, a maldade, as pessoas matando sem parar ali, né? O inimigo entrando nas casas, destruindo famílias, destruindo pai, mãe, pai contra filha, filho contra pai. Tudo isso que está acontecendo está aqui na palavra do Senhor. Então o Senhor, Ele mandou avisar o mundo inteiro que vai acontecer ali naquele lugar. Então Ele fala, há pouco tempo Ele escreveu aqui também: essas comportas serão abertas no rio Eufrates, o universo se apagará, será 180 quilômetros de águas, levando todos ao redor do mundo. O mundo vai querer saber de você o que é. Vai estourar uma bomba no oceano, ninguém poderá segurar as águas. O Ômega está falando. O Cristo vem sem tardar. A galáxia pegará fogo. E ele fala, né, de tudo que vai acontecer. Nós temos que entender que Deus está mandando avisar o que vai acontecer, que cada um se converta do seu mau caminho, que cada um faça a vontade de Deus, porque ali, quando Ló recebeu aqueles 2 anjos, os vizinhos, as pessoas, não pensavam que era 2 anjos que estavam ali. Não pensava que fosse 2 anjos. Eles duvidaram daquilo que Deus estava mandando avisar. Mas o Senhor destruiu aquela cidade de Sodoma e Gomorra com enxofre e fogo. Então eu estou avisando para essas pessoas que estão ali naquele local, né, que Deus está mandando falar essa cidade que Deus falou que vai acontecer ali naquele lugar. Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus de Nazaré, e que todos se alertem e se convertam do seu mau caminho. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe.